Boa noite, mais uma vez aqui, juntos, começando o nosso penúltimo programa do livro do Dr. Joe Dispenza. Como pode ser mais divertido a gente estar aqui falando sobre esse livro, como criar um novo eu e quebrando o hábito de ser você mesmo. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui pelo Facebook do Mais Saúde. Você que está chegando aí agora no Facebook, já dá uma curtida nesse vídeo, nessa live, e chama aí os seus amigos, porque hoje é a hora da virada. A gente vem trabalhando esse livro e o conteúdo dele é todo feito para que você possa realmente ir trabalhando a sua forma de ser, sua forma de pensar e, no final, promover uma grande mudança. É a hora da virada. Hoje nós vamos falar um pouco de tudo que nós vimos até agora e, em seguida, nós vamos abrir aqui para os nossos colegas aqui dentro da sala. Cada um vai falar também um pouco de tudo que aprendeu com esse livro. Eu sou Luciene Marques, sou do Mais Saúde. É um grande prazer estar aqui agora com vocês, falando sobre esse livro que já está me dando saudade, está me dando pena de deixar ele ir embora. Mas a gente vai voltar com o outro, com o segundo livro dele, aguarda. Então, vou passar aqui a palavra para o Luiz. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, psicólogo, hipnoterapeuta, participante aqui do Espaço Mais Saúde. E, mais uma vez, é um grande prazer participar, junto com vocês, dessa live, falando desse livro maravilhoso do Dr. Joe Dispenza. Então, vamos lá, passando para a Amanda agora. Olá, boa noite. Meu nome é Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, finalizando, né? Quase chegando ao fim desse livro maravilhoso que nos trouxe tantos ensinamentos. E vamos lá, muita informação legal. Isso aí, Amanda. Muito bom ver você por aqui. Hoje estamos sem a Duane, ela tem um compromisso hoje muito interessante também, mas na semana que vem ela está com a gente. Ela deixou um grande beijo para todos e a Luciene está chegando aí já já. Bom, durante a leitura desse livro, nós vimos como nos tornar uma nova pessoa. E para que a gente possa se tornar uma nova pessoa, a gente realmente tem que desconstruir a pessoa que a gente é. Ninguém consegue ser uma pessoa diferente se continuar sendo a mesma pessoa. Ninguém consegue um resultado diferente se continuar fazendo as mesmas coisas. Parou para pensar nisso? É um grande ensinamento, é simples, porém, normalmente nós queremos que as coisas aconteçam, mas não queremos mudar nada. E as coisas vão continuar acontecendo da mesma maneira que sempre aconteceram. Quer resultados diferentes? Então, aproveita que a sua realidade é um feedback em looping o tempo todo, para justamente você identificar quais são as crenças que você tem que estão te proporcionando criar o que você está criando, ou sintonizar a frequência que você está sintonizando. Isso é muito profundo, é muito simples e é muito interessante, mas você precisa entender isso. E durante todo o tempo nesse livro, o Dr. Joe Dispenza ele vem falando e repetindo. Ele é um excelente professor, ele escreve muito bem porque ele fala, explica, no próximo capítulo ele repete, aprofunda mais e depois ele busca tudo aquilo, repete e aprofunda mais e ele vem passando devagarinho todo o conteúdo. Se você está acompanhando a gente, lendo o livro, com certeza você hoje já deve ter feito algumas mudanças. Agora, nesse capítulo, que é a parte 3 do livro dele, ele começa a ensinar como a gente meditar, como é que eu vou pegar tudo isso que nós aprendemos e colocar na prática. E aí ele vai ensinando como fazer. Ele tem, mais para o final do livro dele, as meditações que você pode ler, anotar, você pode gravar com a sua própria voz e ouvir e acompanhar. Então, ele divide em 4 etapas, se eu não me engano,
E ele pede para você fazer isso mesmo, durante 4 semanas. Você primeiro, se você nunca meditou, se você não sabe nem, se você tem na sua cabeça que meditar, como disse a Duane num dos vídeos aí anteriores, que quando a gente acha que vai meditar, você tem que fazer alguma coisa diferente, que você tem que ser que nem um monge, um budista, errou, não é, não precisa nada disso. Para você meditar, basta que você feche seus olhos, que você fique num ambiente que não lembre você quem você é o tempo todo. Por exemplo, desliga telefone, não fica perto do seu animalzinho de estimação, que ele vai ver você quietinho, ele vai vir para cima de você, você não vai ter concentração. Desliga a televisão, vá de preferência para um ambiente na natureza, para uma praia, para o verde, ou então você se senta simplesmente numa cadeira confortável e ali com postura, as costas mais eretas, fecha os olhos, comece a respirar mais profundamente e aí você já começa a meditar. Fechar os olhos e ficar nessa paz, nesse silêncio, é muito importante, porque no momento em que você fecha os olhos, lembra que nós falamos na semana passada, na segunda-feira passada, das ondas cerebrais? Quando nós fechamos os nossos olhos, imediatamente nós deixamos de ter esse estímulo todo externo e focamos mais no nosso interior. E isso vem acompanhado de uma maior atividade da faixa de frequência de alfa. Quando nós estamos em alfa, nós conseguimos concentrar mais. Então, saímos dessa faixa de beta, que é o movimento, que é o externo, e vamos nos concentrar mais no interior. E é aqui, no interior, que as coisas acontecem. Esse é o espaço das infinitas possibilidades. Junto a isso, você vai usar a sua imaginação, porque a imaginação é a sua maior ferramenta. Já falamos disso também aqui. É a sua maior ferramenta para você sintonizar tudo o que você quer. Tudo já existe. Como a gente já passamos por isso. Imagina a sua televisão com vários canais. Todos estão lá existindo, mas você só vê o que você seleciona. E quando você seleciona um canal, uma emissora, as outras todas parece que não existem, mas elas existem, elas estão lá. Mas você não vê, você só vê a que você selecionou. E é assim que funciona com a nossa vida. Quando nós fechamos os nossos olhos e imaginamos o que queremos, é como nós fazemos com a televisão. Vamos selecionar dentro de vários canais que nós temos, nós vamos selecionar um, que é o canal que a gente quer. E é esse que a gente vai concentrar. E vamos dar vida à nossa imaginação, vamos colocar o nosso sentimento, porque o sentimento é a chave para fazer com que isso se torne real. É que você acredite. A partir do momento que você acreditar, já é real, já é a sua realidade, de verdade. E aí a gente vai falando mais, eu vou passar agora para o Luiz, e ele vai também falar um pouco sobre isso. Olá, então vamos lá, continuando aqui que a doutora Lucile falou. Estou muito animado porque é um dos assuntos básicos do meu trabalho, a terapia, que a meditação toda meditação é um transe. Né? Então, se você já ouviu falar essa palavra, não pense que é algo assim mágico, místico, né, maluco, né? Esse negócio de transe aí deve ser bruxaria. A hipnose, a base da hipnose é o transe hipnótico, né? E o transe é a meditação também. Tá? E o que acontece conosco quando nós estamos fazendo algum tipo de trabalho em que produz esse transe? Assim, nós temos o objetivo do transe, que é alcançar algum estado. Por cada meditação, nós melhoramos a nossa capacidade de autorreflexão. Tá? Então, o transe, na meditação, vai produzir um estado de autorreflexão. Quando nós usamos o transe na hipnose, nós procuramos fazer com que nós possamos acessar conteúdos do nosso subconsciente para eles serem trabalhados para a eliminação de traumas, fobias, aumento da cognição, melhora da memória, diminuição da dor, várias outras situações de consultório, ou seja, de lembranças que nós temos da nossa própria vida. Regressão, quando a gente fala de regressão, a gente não está
necessariamente falando de uma regressão de vida passada, pode ser uma regressão para outras partes da nossa própria vida, em que precisamos acessar aquele conteúdo e aquele conteúdo ser trabalhado. E aqui o Joe Dispenza ele faz foco aqui em cima da meditação, que é essa capacidade de aumentar a nossa concentração e reflexão. Então, e vou falar algumas etapas aqui importantes da meditação, que devem ser levadas em consideração, porque a meditação, ela, como objetivo final, é um processo, mas tem etapas que precisam ser cumpridas para você alcançar até ela. Então, no livro aqui, ele coloca que você deve se situar num lugar calmo, tranquilo. Então, você pode se fazer na sua casa, mas desde que você não seja interrompido. Então, você pode usar um cômodo em que você tem certeza que ninguém vai entrar. Você tem que desligar o celular, computador, qualquer tipo de equipamento que possa produzir algum tipo de interferência, mesmo que você se dá, eu só botei aqui no mudo, no silencioso, mas na hora que você está começando a fazer o processo, vocês vão ver isso. Nós ainda estamos muito sensíveis a qualquer tipo de ruído ou estímulo externo. Então, o transe para acontecer, nós temos que diminuir os estímulos externos e concentrar em um estímulo só. Por exemplo, quando a gente faz a hipnose, nós usamos várias ferramentas para poder fazer com que a pessoa foque a atenção dela em alguma coisa. Então, o transe ele acontece quando você começa a focar a sua atenção em determinado estímulo. Pode ser um estímulo visual, então você já deve ter visto a pessoa no palco usando um pêndulo ou a mão, né, para fazer com que a pessoa ela comece a entrar no transe. Pode ser um estímulo auditivo, eu posso usar um som para fazer isso. Então é muito comum, enquanto a gente está escutando algum tipo de música, a gente está muito relaxado escutando aquela música, prestando assim, bastante foco naquela música, a gente começa a se desligar da realidade à nossa volta. Então, pessoas podem entrar no ambiente que você está e você, daquele momento que você já está focado ali, você acaba nem notando se alguém entrou, às vezes se alguém até falou com você, porque você já está entrando, já está rebaixando as suas ondas cerebrais. Então, se você começar a focar em um determinado estímulo, um estímulo pode ser o foco, por exemplo, até o estímulo tátil mesmo. Por exemplo, eu posso pegar uma pessoa e começar a tocar de maneira constante na mão dela, pequenos toques, e ritmados, esse ritmo ele vai fazer com que a pessoa preste atenção nesse ritmo e ela acaba entrando em transe. Então, toda vez que a mente estiver focada em algum tipo de estímulo repetitivo, ele vai produzir um transe. Então, não é surpresa vocês verem que o transe acontece várias vezes por dia, em várias situações diferentes. Quando eu estou assistindo televisão, eu foco minha atenção todinha na tela da televisão, no som da televisão. E se eu estiver muito focado ali, se tiver outra movimentação na sala, eu acabo nem prestando atenção, porque eu entro no transe ali. O cinema é uma ferramenta para entrar em transe, né? Nós precisamos fazer uma imersão dentro daquele contexto da história. Então, o que o cinema faz? Ele diminui os outros estímulos que nós temos, né? Ele diminui a luminosidade, ele pede para as pessoas fazerem silêncio, você não pode levantar, você não pode usar telefone, as entradas e saídas são cobertas com uma cortina, justamente para não tirar a sua atenção do foco. Você começar a olhar a tela, você entra em transe e você tem uma experiência muito mais vívida, muito mais interativa com o que aquilo está acontecendo. É um transe. Transe também pode acontecer quando você está dirigindo. A estrada é muito longa, repetitivo, você entra no transe. Isso não quer dizer que pode ser, se você estiver com sono, pode ser até que você seja levado a um sono. Mas, em geral, se você não tiver com sono nem nada, você vai, às vezes, se surpreender que você chegou no seu destino e nem notou, né? Você não lembra como é que eu fiz para chegar aqui. Por quê? Quando você entrou no transe, o piloto automático do seu corpo entrou em funcionamento e você começou a pensar em outras coisas ou desfocar daquilo ali e o seu corpo está ali, né? Se algo apareceu, um obstáculo apareceu, aí imediatamente seu corpo é ativado e você, do reflexo, você vai frear ou vai desviar. Isso na nossa vida, o transe ele é uma ferramenta natural, não tem nada de artificial nisso. Então, a meditação é uma ferramenta natural. Esse estado que a gente entra, em que a gente começa a produzir, né, esse percepção, autopercepção, ele é um estado natural, ele não precisa ser forçado. Você não tem que fazer nada de forçado para isso acontecer. Separa um lugar que seja isolado, em que você não vai ser incomodado, que o telefone não vai tocar, que outras pessoas não vão entrar.
de preferência confortável. Não façam isso na cama de vocês. Por quê? O Joe Dispenza alerta isso lá no livro dele, mas é por um motivo bastante óbvio. Você está habituado, quando deitar na cama, a produzir o sono, porque você, quando só deita na cama, em geral, a gente só deita na cama, às vezes, né, pode ser que a pessoa tenha o hábito de usar a cama como poltrona, mas em geral não, a gente usa a cama para dormir. Então, o seu corpo, quando deita na cama, ele já tem a resposta quase automática, que é para entrar no processo de sono. E essa habituação faz com que você fique com sono e você vá dormir. E quando você entrar no sono, você não consegue mais fazer mais nada, você vai dormir e pronto. Aí, se acontecer isso com você, não tem problema, tá? Acorda, faz o processo de novo. Mas eu recomendo que não faça na cama. Faça em outro ambiente em que seja agradável. Não adianta se sentar num lugar desconfortável, porque isso vai acabar virando uma tortura. Você não precisa ser desconfortável. Poltrona da sala pode ser uma cadeira de praia, pode ser. Você pode, se você não tiver nenhum lugar na sua casa for muito barulhenta, você vai para o seu carro, né? Vai no estacionamento, senta no seu carro, fecha as janelas e você tem ali aquele ambiente reservado para você e você vai começar esse estímulo. Então, quais são os estímulos que nós podemos usar para entrar no estado meditativo? Eu falei para vocês que no consultório nós eu uso a voz para poder induzir a pessoa ao transe. Então, eu vou falando algumas coisas, uma sequência de eventos que a pessoa precisa imaginar, e ela vai se concentrando, focando naquilo que eu estou falando, ela vai entrando no transe, entrando no transe, entrando no transe. Se você não tiver ninguém para falar, você mesmo pode gravar uma fita para você. A fita, ó, estou voltando já a 30, 40 anos atrás. Você pode gravar um áudio para você, né? Digital, não precisa ser fita, não. Vocês podem, quem está muito mais novo pode parecer estranho, mas há cerca de 20 anos atrás, os gravadores digitais eram muito raros, era caro. Né? No meu consultório eu usava fita, há 20 anos atrás eu usava fita de gravador, fita cassete. Eu não tinha dinheiro para comprar um gravador digital, que era muito caro. Hoje em dia é corriqueiro, qualquer telefone tem esse recurso. Mas você pode gravar um áudio no seu computador, no seu próprio telefone, usa um roteiro. Né? Qual o roteiro que eu posso usar? No próprio livro do Dr. Joe Dispenza tem alguns roteiros ali, as sugestões. Você pode entrar no nosso canal, no Mais Saúde, nós temos alguns áudios prontos para fazer esse tipo de trabalho. Usamos tecnologia binaural, né, que nós temos uma batida que produz um transe de maneira mais eficiente, mais rápida. É bastante interessante. Então, na nossa descrição aqui, vocês podem entrar no nosso site, entrar no nosso canal Mais Saúde no YouTube, e vocês vão ter acesso a algum material de binaural, e vocês vão ver o efeito fantástico, porque as batidas conduzem o seu cérebro para uma frequência mais baixa. Tá? Ele vai habituando o seu cérebro a frequência mais baixa. Então, se você pode gravar, você pode usar um áudio já gravado, ou se você não gostar de nenhum desses recursos, você também pode simplesmente colocar uma música ambiente. Recomendo que não seja nenhuma música cantada ou músicas de sucesso, porque essas músicas elas têm referências de memória nossa, e a gente é bem provável que você desvie sua atenção. Então, você sai daquela contemplação que você está, naquele estado que você quer entrar na meditação, que é você olhar para dentro de si próprio e você sua mente começar a se dispersar, de lembrar de momentos em que aquela música está vinculada. Sons da natureza, eu gosto muito de usar sons da natureza, produzem estados hipnóticos excelentes. Chuva, eu adoro, tenho alguns áudios de chuva, chuva com trovoada, eu gosto desse som da natureza, pode ser o mar, pode ser barulho do rio, pode ser passarinhos, pode ser aquilo que você achar mais agradável, desde que você consiga manter o seu foco de atenção naquilo, sem aquilo estressar, nem produzir nenhum outro tipo de memória para você, né? Para que você não tenha nenhuma distração, né? Focado naquilo lá. A partir do momento que você coloca essa música, qual é a próxima dica que eu dou para vocês? Procure uma posição confortável, não cruzem as pernas nem os braços. Alguns místicos esotéricos dizem assim, porque sua energia vai ficar cruzada, tal, esse negócio da energia existe? Existe, mas a minha recomendação não é por causa disso, né? É porque quando você começa a relaxar, o seu corpo vai começar os seus membros, braços, pernas, começam a ficar muito relaxados, começam a ficar pesados.
Então, se você cruzar os braços e as pernas, você pode daqui a pouco ter uma falta de circulação ou até dar uma cãibra. Recomendo que você realmente consiga uma posição confortável e que você consiga apoiar os braços. Tá? Então, se a sua poltrona não tiver um apoio de braço confortável, bote uma almofada para você apoiar bem os braços. E você ali, confortável, sem nenhum tipo de dormência, comece a fazer um trabalho de respiração. O Dr. Dispenza também tem no livro dele, ele recomenda alguns tipos de respirações. Não vou falar isso aqui agora, porque tem vários tipos de respiração que podem ser feitos, e vocês podem procurar isso na internet, tem bastante material para isso, de respirações que podem ajudar a produzir o estado de transe, o estado meditativo. E depois de você produzir essa respiração, você vai ver que a sua mente ela vai começar a desligar os outros estímulos externos. Fechem os olhos, e aí comecem a prestar atenção na sua mente. De início, vai vir muito lixo. Tá? Então, é comum que a gente venha a mente comece a brigar para não ser desligada. Então, a nossa mente ela faz isso, porque ela está habituada num processo contínuo de pensar, procurar problemas para resolver, procurar decisões para tomar, lembrar do passado, projetar o futuro. Nosso ego continua trabalhando ali, né? E uma maneira de a gente fazer o nosso ego começar a trabalhar junto com a gente é esse estado meditativo, é esse transe. Então, de início, você não vai fazer uma queda de braço com ele. Você vai deixar, né? Deixa o pensamento vir, mas quando ele vier, você não trabalha ele, você deixa ele vir e ele vai embora. É engraçado, parece assim... Luz, o pensamento vai embora por quê? Porque ele não foi absorvido por você. Incrível. Aí vai vir outro pensamento. Você deixa ele, você recebe e deixa ele embora. Recebe e deixa ele embora. Você vai ver que de início é um pouco difícil fazer isso, mas depois de alguns minutos, talvez 3, 4, 5 minutos, algumas pessoas podem levar 10 minutos, os pensamentos já não vão vir com tanta ênfase, com tanta potência, e daqui a pouco você vai aquietando sua mente, e aí você vai produzindo o silêncio na mente, e esse silêncio vai ajudar você em várias coisas. Primeiro, esse estado de transe facilita com que você produza aumentos de memória ou mudança das memórias que estão lá instaladas, que é um dos objetivos do livro do Dr. Dispenza, que você mude os seus hábitos, mude as suas programações que estão lá no seu cérebro. Então, para você mudar, essa programação foi colocada em estado de transe, tá? Na frequência cerebral, normalmente entre 6, 7 e 9 Hz, tá? Que é a frequência que você não sabe o que isso quer dizer, no livro tem, ou depois vocês podem colocar aqui na descrição perguntando como é que a gente pode, onde tem esse material, nós vamos mostrar para vocês. Nós já tivemos outras palestras aqui falando sobre essas frequências. Mas o estado meditativo ele vai ficar mais ou menos entre 7 e 9 Hz. Tá? É o transe, inclusive, o mesmo transe que nós usamos dentro do consultório. No consultório, nós usamos ele para fazer uma pesquisa e saber onde estão os traumas, fobias e de maneira consciente, acessando o inconsciente, fazer as mudanças que nós temos. Então, na terapia, a gente faz isso. A pessoa tem um trauma, tem uma fobia, a gente vai, lembra quando começou, a gente faz um trabalho de regressão. Se for numa vida passada, se for numa vida paralela, se for numa vida futura, se for um trauma de infância que aconteceu com você, a gente faz esse trabalho no consultório. Se você quiser saber mais sobre isso, depois você escreve aqui embaixo, pode consultar a gente, pode ligar para a gente, não há problema nenhum. Mas é que a gente não tem tempo de falar sobre isso. Então, na meditação, você vai treinar o seu cérebro para ser mais receptivo a entrar nesse transe, e aí toda vez que você quiser fazer algum tipo de modificação, quando você começar a identificar suas crenças, quando você começar a ver que essa contradição que as crenças produzem na gente, que nós queremos ir numa direção, o nosso cérebro funciona assim, nossa mente funciona assim. A gente vai para a direção. A gente sempre vai lá onde que a gente acha verdade e sempre foge daquilo que a gente acha que não é verdade. E se no momento você considera que é melhor para a sua vida determinada coisa, mas você não está indo naquilo que você quer, você está indo naquilo que você não quer, acredite no que eu estou falando. É porque, no fundo, você considera aquilo verdadeiro. Não, mas eu não considero. Não, no fundo, está lá no seu subconsciente, você considera isso que está acontecendo com você, essa sua escolha, como verdadeira. Se você quiser mudá-la, você vai ter que acessar essa crença e vai ter que mudá-la. Tá? Você vai ter que fazer esse trabalho de mudança. E quando é que a gente faz essa mudança mais fácil?
nesse estado. Quando você habituar o seu cérebro a entrar nessa meditação, nesse estado meditativo, nesse transe, você vai ver, você vai começar a fazer a pesquisa das suas crenças, você vai começar a ver aonde é que elas começaram, como elas se instalaram dentro da sua mente, em que época da sua vida. Você pode lembrar de alguma coisa, durante o estado meditativo, pode vir uma lembrança de algo que aconteceu com você quando era essa criança. Se você tiver muita dificuldade, você pode procurar uma terapia. Isso foi muito difícil, muito complicado de eu lidar com isso. Procura um terapeuta, pode procurar a gente, pode procurar aqui. Nós podemos fazer trabalho online com vocês também. Pode procurar constelação familiar, nós temos aqui a Dani. Você pode procurar Teta Healing com a Amanda, você pode procurar outras ferramentas, por exemplo, a doutora Luciane Ribeiro, lá no Brasil. Ela também ela pode fazer atendimento online. Procura aquela terapia que você se identifica mais, que seja, a gente chama de lapso de permissão, porque todas as terapias são eficientes, mas quando a gente usa aquela terapia que a gente confia mais, que a gente acredita mais, né, é sempre isso, nós vamos colaborar melhor, nós vamos entrar mais fácil no plano, não permitir que o processo aconteça. Tá? Então, procure aquilo que você se identifica. Mesmo que alguém fale, essa terapia é muito boa, mas você não consegue se identificar com aquilo, procura uma que você se identifique. Tem literalmente centenas, talvez milhares de técnicas diferentes que possam ajudar você. Mas aí, no momento que você começar a facilitar, entrar na meditativa, essa contemplação que você vai fazer sobre a sua própria mente, seu subconsciente, todo esse processo vai ficar mais fácil. Gente, vocês não têm ideia do que é possível fazer quando você começa a habituar a sua mente a entrar nesse estado de transe. Você pode fazer coisas fantásticas, você pode, inclusive, até controlar a dor, porque, no fundo, acaba sendo um processo de auto-hipnose. Se você já ouviu falar nesse termo, auto-hipnose, é mais ou menos isso. A meditação é uma auto-hipnose. E a própria hipnose que a gente faz no consultório é um processo de auto-hipnose, porque você vai ter que permitir que o processo aconteça. Então, se não existir a permissão, não acontece nada. Então, você vai ter que permitir, então você vai ter que participar ativamente do processo, ajudando o terapeuta a chegar até onde você quer. Bom, eu acho que eu já falei demais, vou deixar os outros falarem um pouquinho, senão não sobra tempo para ninguém. Vamos lá, Lu, devolvo para você. É sempre muito bom, não é, Luiz, ouvir você falar, principalmente sobre estados meditativos, hipnose, relaxamento, porque você tem uma prática gigante nisso, anos de experiência, e eu sei que você sabe, a gente percebe que você está falando e você sabe exatamente do que você está falando. Com relação a você ter um lugar legal para você fazer a sua meditação, eu estava aqui me lembrando, quando você falou sobre isso, que quando eu fazia meu segundo grau, eu fazia estágio no Hospital da Aeronáutica, e lá tinha uma capela que estava sempre aberta. Era uma capela muito confortável. E aí eu já chegava sempre mais cedo para ter pelo menos uns 15 minutos para ir lá na capela, que era um silêncio, era assim bem arborizado em volta, era muito gostoso e eu ficava sozinha lá e era meu horário de fazer uma meditação. Então, você arruma um lugar assim que seja aconchegante, que você goste, de repente dá uma volta na rua. Aqui em Portugal tem igrejas abertas, você pode se sentir bem dentro de uma, num horário que ela esteja vazia, ou debaixo de uma árvore qualquer, enfim. Luiz falou bastante sobre isso e eu só queria deixar aqui esse meu pensamento, a minha lembrança, e dizer que vocês todos que estão aí no Facebook nos assistindo, vocês são todos muito bem-vindos. Dá um like aí na nossa live, compartilha, chama mais gente, que hoje a Hora da Virada é um resumo de praticamente tudo que nós vimos aqui, vai ajudar muita gente, não é? Então, vou passar agora para a Amanda. Olha só, eu achei muito interessante, Luiz, você falando que às vezes é uma dúvida que as pessoas têm. Poxa, Amanda, não tem paciência de estar ali sentado, vem muitos pensamentos, né? Então, essa consciência de que deixar os pensamentos vir, porque é muito difícil controlar, né? Quando as pessoas começam a controlar, elas estão mais preocupadas com o pensamento e deixar, apenas não dar corda, né, para eles e deixar ir embora, vão vir outros e assim por diante. Até o momento que vai sentindo essa plenitude, né? Vai se interiorizando, né? Eu trago sempre assim uma questão nos meus atendimentos. Eu sempre faço alfa antes para trazer a pessoa, porque muitas vezes as pessoas vêm muito cheia, né, dos problemas, muito focada nos problemas, e quando a gente faz a meditação alfa,
ela baixa, ela centra, ela está menos reativa, né, ao que vem, e eu acho muito interessante. Outra questão que eu acho bacana das pessoas ter um olhar é quando a gente tem um problema, meditar sobre o problema, estar ali, e porque como as respostas estão, nós terapeutas podemos ajudar, mas as respostas estão dentro de cada um. Então, trazer essa consciência e estar ali, e a meditação acaba sendo um hábito, né? Um hábito muito saudável, e não precisa ser muito tempo. Eu vejo que tem pessoas, às vezes, falam, não tenho paciência de estar meia hora, que comece com 10 minutos, tira 10 minutos para você e fica no seu espaço, trazendo esse amor, né? Porque eu vejo a meditação como muito, muito alto amor. Tira esse momento para você, e com o tempo, esse espaço que a gente precisa, assim, de muito silêncio, com o tempo, a pessoa já começa a ter isso tão interiorizado, que não precisa mais desse silêncio todo, ela já consegue estar em algum espaço, está sempre em estado meditativo, e isso é muito bom. Amanda, é interessante você estar falando aí, né? Que a pessoa, essa dificuldade que a pessoa tem de fazer esse silenciamento na mente, né? Talvez seja a coisa mais difícil de fazer. Agora, eu acho que você vai concordar comigo, acho que todo mundo vai concordar comigo, que a gente não ajuda quase nada para a nossa mente ficar silenciosa, né? Porque a gente está constantemente, e ainda mais hoje em dia, a gente está constantemente procurando muitos estímulos eletrônicos, né? Nós acabamos passando a ficar viciado nisso, e o que a Amanda está falando, todos os terapeutas acabam tendo, rapidamente, a gente começou a ver isso nos últimos anos, invadindo, né, o nosso set terapêutico, e as pessoas chegam extremamente agitadas na rua, porque elas já chegam com o telefone na mão, respondendo no WhatsApp, redes sociais, interagindo com alguma coisa, assistindo algum vídeo, enquanto ela está esperando a sessão. A pessoa não... Por exemplo, o meu paciente está ali, vai entrar agora, né? Ele senta lá, né, uns 5 minutos antes de entrar, e não aproveita aqueles 5 minutos para parar, relaxar, respirar fundo, começar a se acalmar para poder entrar no clima. Não, ele aproveita para responder mais algumas mensagens, né? Publicar mais algumas coisas. A Luciane quer falar alguma coisa aqui. Fala aí. Luiz, eu não vejo as pessoas pararem e respirarem nem no elevador. Entrou no elevador, aproveita para olhar ali a rede social, o que aconteceu, se tem alguma novidade, responder o Instagram. Se você entra no andar e sai antes, a pessoa nem olha para você. E esse é um tema que eu quero trazer para a nossa quinta-feira. Tem um livro novo do Dr. David Perlmutter, que ele fala da síndrome da desconexão, que é justamente isso. Estamos tão conectados via, né, digital, que a conexão social ela tá desconectada. E esse é um tema que eu quero trazer para uma quinta-feira, e vocês todos vão ser avisados. Existe até um termo novo para esse tipo de estresse, e que a dificuldade de abandonar isso chama-se nomofobia. Nomofobia significa no mobile, né? Fobia de ficar desconectado. Tá? É um termo recente. Claro que se você começar a avaliar na nossa cultura, né, sempre existiu, a nomofobia sempre existiu. Hoje em dia está mais intensa. Há algum tempo atrás a pessoa não conseguia ficar desligada da televisão, lembra disso? Ou há um tempo atrás não conseguia ficar desligado do telefone celular, né? Hoje não é mais falando no telefone, é trocando mensagem, mas há um tempo atrás era no telefone celular, um pouco mais atrás era nos canais de televisão e TV a cabo, depois antes os canais abertos, antes era o telefone, antes... Então, são os grupos que você frequenta, religioso, clube. Então, as pessoas estão sempre procurando alguma coisa para se alienar, né? Dentro de um contexto ali, e não entrar em contato com a realidade. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, não.
Tá? Em alguns momentos a gente precisa realmente fazer isso. Mas o problema é que quando a gente fala de meditação, a gente fala de... Já vou passar para você, Lúcio, deixa eu só. Quando a gente fala de meditação, a gente vai falar de entrar em esse tempo que a gente gostaria que fosse aproveitado para si próprio. Quando a gente usa muitos desses artifícios, a gente não entra em contato com si próprio e ainda continua enchendo a nossa mente de mais lixo mental que vai atrapalhar a capacidade, como a Amanda falou, de encontrar as respostas. Como é que você... Aí eu vou fazer perguntas, eu não consigo nem fazer as perguntas, como é que eu vou achar as respostas? A minha mente está tão tomada de outras coisas, aí eu fico envolvido com notícias, com não sei o quê, com outra... Né? Eu não assisto notícia, tá? Não assisto notícia, mas só ver lá um determinado seriado lá, só ver... Então você tem que desconectar dessas coisas para aproveitar o trabalho terapêutico. Assim, a Amanda, ela tem essa preocupação, a pessoa chega na rua, né, ela faz uma introdução para a pessoa entrar num nível de relaxamento, no transe alfa, né, que é o ideal. E o transe alfa é aquele que a pessoa ela consegue parar, diminuir os estímulos externos e focar em alguma coisa. Siga o exemplo da Amanda, você que é terapeuta, ou você também que é paciente, aproveite os momentos para... olha só, se não fosse bom, importante ou útil, para que os terapeutas usariam isso nos consultórios? Então, muita coisa você podia fazer sem precisar gastar dinheiro com terapia. Começa a fazer por si próprio. Deixa para quando chegar na terapia, você já está pronto para aproveitar o horário integralmente da sua terapia para resolver o problema. Né? Não gaste lá 5, 10, 15 minutos da sua terapia só para se acalmar. Já chega calmo. É uma dica. A Luciane quer falar alguma coisa aí? Fala, Lu. Como o Joe Dispenza mesmo ele coloca, aquilo que você sente quando está sozinho é quem você realmente é. E a maioria das pessoas, elas estão num estado de não entrar em contato consigo próprio. E tem medo do que vai sentir, do que vai ver. E não precisa ter medo. Entrar em contato consigo próprio é a melhor coisa que você pode fazer para você conseguir chegar onde você quer. Se você não sabe aonde você está, você não sabe nem como é que você vai chegar onde você quer. Porque que caminho você vai fazer se você não sabe nem qual é o ponto de partida? E lembra que a sua realidade é o seu feedback em looping. Então, aproveita o que está acontecendo para poder você identificar, nesse momento, quais são as suas crenças. E eu vejo muitas pessoas preocupadas com as crenças limitantes, essa crença negativa, estou muito negativa, essas crenças são todas limitantes. Não fiquem tão aborrecidos com as crenças, não amaldiçoem as suas crenças, mesmo que elas sejam limitantes. As crenças são fundamental para que a gente consiga construir a nossa experiência aqui. Você não precisa fazer nada com a sua crença limitante. A única coisa que você precisa fazer com relação à sua crença limitante é não dar atenção a ela, é não dar energia para ela. Lembra, eu postei, até apanhei do My Big Toy, tem um tempo um banner que tinha um gigante e apertando a mão de uma pessoa pequenininha e falando: prazer, eu sou o seu pensamento recorrente e vou lhe acompanhar. E embaixo, tudo que você dá muita atenção, aquilo cresce. Então, se você ficar focado nas suas limitações, nas suas crenças limitantes, eu não quero essa crença limitante, eu não quero essa crença limitante, adivinha, essa crença limitante vai crescer, 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 crescer e vai tomar conta de tudo. Então, pensa só no que você quer. E é nesse momento que o Luiz e que a Amanda estavam falando, né? Se concentra e pensa no que você quer. E isso, Amanda, que você falou, eu também faço. O paciente entrou no meu consultório, antes de qualquer coisa, vamos respirar, vamos, né? Pena que a Duane não está aqui hoje para falar aquelas palavras com calma, que ela trabalha com meditação. E respira, fecha os olhos, né? Só isso já vai te dar uma desacelerada. Se você é terapeuta de barras, experimenta, antes do seu paciente deitar, ou quando ele deitar na marquesa, na maca, antes de você começar a correr as barras, peça para ele fazer umas respirações profundas,
relaxar um pouquinho, soltar bem o corpo, e aí você começa. Você vai ver a diferença, você vai ver na hora que você tocar, a energia vai fluir com mais facilidade. Mas vamos ouvir a doutora do Brasil, a doutora Luciene Ribeiro. Fala, Lu. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, obrigada por estar aqui, Luiz, Luciene, Amanda. Sempre esses temas empolgantes, que é o meu caso desse livro, né? Muita coisa que o Luiz estava explicando, né, de forma assim bem clara, né, que ele é o bam aí da hipnose, do estado de meditação, enfim. Para complementar, assim, uma das coisas importantes, até que eu li aqui no livro hoje, que acho que é interessante para a gente, do local, como foi falado, ele falou um detalhe com relação à cama, que algumas pessoas querem fazer meditação na cama. Precisa ser um alerta. Não faça porque a cama ela está com uma assinatura energética de dormir. Então, é mais provável que eu escuto muita gente, inclusive a minha cunhada, que gosta de fazer meditação, e ela costumeiramente acaba dormindo no meio da meditação. Eu vou até perguntar para ela, você está acostumando a fazer meditação na cama? Porque provavelmente é isso que acontece com as pessoas. Pode ser que você durma também no sofá, mas enfim. Mas achei um detalhe assim bastante interessante para a gente colocar. O que a Luciene estava falando agora também, com relação a essa dificuldade, a gente está ocupando todo o nosso tempo, tudo que está à nossa volta, para fugirmos de nós mesmos. Então, todo mundo que começa a pensar na meditação, como eu também há uns anos atrás, a gente coloca um monte de dificuldade. Tudo é difícil, eu não vou conseguir, como é que eu vou me concentrar, como é que eu vou deixar de parar de pensar, como tudo isso que vocês falaram. Então, assim, talvez o primeiro grande desafio para quem está nesse fato assim muito trancado, né, não consegue ali, né, dar o primeiro passo, não consegue seguir, seria, na realidade, já que assim, para a pessoa pensar, eu vou sentar, vou escutar um áudio, isso aí já está até difícil para ela, por causa digamos assim, da fobia de tecnologia que nós estamos, né? Já começa por aí. Talvez uma sugestão minha, que eu falo para alguns pacientes em consultório, já que eles têm tanta dificuldade, a gente faz o seguinte desafio: simplesmente não pensa que você vai meditar, simplesmente pensa que você vai sair de casa em alguma coisa no meio da natureza, sem pretensões de meditação, sem pretensões. Simplesmente pensa que você vai sair sem o celular, pelo amor de Deus, sem o celular. Não vai levar o celular, não vai cair na tentação, você não vai adiantar nada. Né? Pelo menos sem ele, para dar uma meia hora de caminhada no meio e começar assim, o desafio é observar a árvore, observar o lagartinho que está passando ali, correndo, o bichinho que você nunca viu, simplesmente não colocar na sua cabeça o termo meditação, porque, de repente, o termo meditação vai criar uma falsa crença, dizendo que a meditação é muito difícil, que você não vai conseguir. Você vai estar preocupado pensando nas coisas. Então, talvez seja assim, uma ideia interessante, simplesmente pensar nisso. Eu deixo o telefone dentro de casa e saio para caminhar em algum local em que você tenha simplesmente o foco de fazer isso. Vou observar as árvores, vou observar os bichinhos. Isto é uma forma de meditação para começar a tentar você chegar a algum desses outros processos mais avançados, ou normais, que a gente estaria falando. Normais não, cada um tem o seu processo, né? Mas o processo tradicional não é normal, né? Mas, como o Luiz falou, cada um vai escolher a sua frequência, a sua música, enfim, vai fazendo como está aqui, como o Joey Dispenza fala, né? Vai fazendo uma forma própria em que ele vai se sentindo confortável. Então, talvez, se ele começar a observar todos os dias os bichinhos, o passarinho, seja lá o que for que tem aqui, o meu gatinho que está andando aqui, por exemplo, em cima da mesa, né? Ele começa, naquele momento, a sair desses pensamentos repetitivos. E, naquele momento, ele consegue abrir ali uma brecha. Que, como a Luciene disse, as pessoas têm muito medo de parar de ser elas, e então esse medo
faz com que elas não queiram... Como eu vou parar de pensar? Se eu parar de pensar, eu vou deixar de ser eu. Isso é interessante a gente observar o seguinte, gente. No começo da vida, na adolescência, muitas pessoas têm aqueles grupos, aquelas turmas, várias amizades. Várias amizades. Então, enquanto a pessoa está naquele grupo com inúmeras amizades, o que é normal na adolescência, mas vai vindo a vida adulta e, normalmente, esses grupos enormes eles vão diminuindo. Né? Vai havendo uma seleção natural, as pessoas vão diminuindo aquela quantidade excessiva de amigos e tudo mais. Isso estaria na normalidade. Porém, se a gente observar, tem muitas pessoas que, no meio da vida, ainda continuam com grupos de amigos muito grandes e sempre com intensas atividades. Então, é hora da gente parar e pensar e até observar. Se nós conhecermos pessoas que vivem constantemente dessa forma, sempre com intensas programações de finais de semana, com muitos amigos, essas pessoas, elas com certeza estão com essa dificuldade de ficar sozinhas, de olhar um pouco para dentro delas. Porque esse é exatamente o medo. Então, assim, eu tive uma paciente que tinha exatamente isso. Ela tinha 40 e poucos anos e ela só vivia, ela disse que não tinha tempo de meditar, ela não tinha tempo de fazer determinadas coisas para ela. Mas é interessante que a agenda dela era muito intensa. Então, a gente tem que observar o processo de autossabotagem. Então, assim, o medo do autoconhecimento, o medo dela estar com ela mesma. Ou seja, a gente está falando aqui da meditação, então ela mesma não consegue, ela não quer, ela tem medo de parar um tempo para pensar sobre a vida dela, sobre os desejos dela, sobre várias coisas, porque ela quer estar sempre em grupo, sempre com outras pessoas. Então, é interessante, assim, a gente analisar que as pessoas que se dedicam a autoconhecimento, a meditação, acontece um fenômeno bastante interessante, né, Luiz Henrique e Luciene? Né? Simplesmente os amigos vão sumindo. Parece mágica. Não é verdade, gente? Isso é incrível. Aí, quando chega um paciente para mim que diz assim, caramba, mas eu comecei a fazer, agora que eu estou estudando a expansão da consciência, os meus amigos sumiram. Eu falei, seus amigos não sumiram. Os seus interesses não são mais os mesmos. Você tem outros interesses. Então, isso é um sinal para nós de que quando nossos amigos começarem a sumir e muitos eventos começarem a desaparecer também, ou virem só eventos, como é o caso da Luiz Licênia, ligados à expansão de consciência, a coisas... Aí só vai ter pessoas ali na mesma frequência, falando a mesma linguagem. Então, isto acontece muito. Então, essas pessoas, e elas se destacam, e elas mesmas, mas é verdade. Não é que fulano não fala mais comigo. Não é isso. Na realidade, ela não se interessa mais por aqueles assuntos e aquela frequência não ressoa mais com ela. Então, ela já está indo para um outro processo. Eu acho que isso é muito legal. Eu observo várias pessoas com essa trajetória e a dificuldade que as pessoas têm. Poxa, mas eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais com quem conversar, porque os assuntos que eles conversavam com esses amigos antes não interessam mais. Aí a pessoa fala, eu não quero mais naquele churrasco, eu não quero mais naquela reunião. Eu até gosto de fulano e ciclano, mas, sei lá, não tenho o que conversar, né? Perde o interesse. Então, isso é um sinal Lu, de isso, que a gente você está falando, ele acaba entrando um pouco naquilo que a gente chamou agora de nomofobia. A gente... Quando esses grupos que você falou, eles são uma espécie de nomofobia, que é uma tentativa de você se destacar, sair da sua realidade e vivenciar uma vida paralela. Agora, essa vida paralela, como você colocou bem destacado aí, que a vida paralela, ela necessita de você retroalimentar uma motivação, um discurso, um nível de interesse, que, se você está falando de trabalho de expansão de consciência, realmente muito normal, vai acontecer isso. Mas não é para você fugir nem ficar com medo, não. Isso é natural. Você vai começar a falar, se interessar por outros assuntos, e que, às vezes, aquela conversa muito rasa, muito superficial, muito, né, naquele momento que você estava lá, né, fazendo a sua nomofobia com aquele grupo, era interessante.
Mas agora você vai ter que procurar outros interesses, mas isso é benéfico para você, porque você também vai aprofundar mais a sua percepção, o seu conhecimento, o seu entendimento. E acontece muito, assim, a Amanda sabe disso, porque ela está morando aqui em Portugal já há bastante tempo já, e o Luciano também, e outros brasileiros que estão aqui. A gente é obrigado já chega aqui é obrigado a se rever as nossas expectativas de que é participar de algum grupo, né? E aí o brasileiro, às vezes, acaba tendo que se encontrar para poder falar algo parecido com o que acontecia lá. Mas eu aconselho, quando você fizer algum tipo de mudança desse, aproveita para também rever se é necessário você replicar aquilo que você fazia no Brasil aqui, né? Aproveita esse momento novo para você criar um novo nível de interesse. Mude a sua vida, né? Como é que você vai mudar a sua vida? Conta outra história, né? Faça suas mudanças nas suas crenças, que você vai mudar a sua realidade. Mudar a realidade, você estava falando agora há pouco da mudança de realidade, mudar a realidade ele é algo muito mais profundo do que a gente coloca. Se a gente vê muita gente falando, vamos mudar a sua realidade. Claro, eu posso mudar a minha realidade a partir de percepção, da subjetividade, a maneira como eu interpreto as coisas. Mas não é disso que a gente está falando aqui, não. Isso também acontece. Mas a gente pode, e toda vez que a gente muda nosso sistema de crença, a gente muda literalmente, não é uma metáfora, gente, não é uma metáfora. Literalmente mudamos a realidade. Se você ainda não entendeu isso, acompanha mais o nosso trabalho, que a gente vai falar bastante sobre a criação de realidade, a criação da sua realidade à sua volta. Nosso mundo não é objetivo da maneira que a gente pensa. E quem fala isso hoje não são os místicos de plantão, não, são os cientistas de ciência dura de laboratório. Eles mostram que a matéria não é aquilo que a gente pensa, que o tempo não é aquilo que a gente pensa. Então, o que sobra confiável? É a nossa consciência. Só existe a nossa consciência e a experiência que a consciência produz. Aproveite os momentos que você tem de meditação, de introspecção, se acontecer alguma coisa com você que não é aquilo que você prefere, você pegar aquilo ali. Pô, se eu não prefiro isso, estou indo nessa direção, por que eu estou indo nessa direção? Porque, de alguma maneira, por algum motivo, eu estou achando aquilo verdade. Mas eu não acho verdade. Não, você está achando verdade, você está indo naquela direção. Se você não quer ir naquela direção, então mude a sua verdade. Quando você mudar a sua verdade, olha que mágica, a sua vida vai mudar num piscar de olhos, senão no celular de dedos, né? Como a gente faz na hipnose, né? Olha para cá e fecha os olhos. Amanda, você tem mais alguma coisa para falar aí? Completa aí. Eu te interrompi, desculpe, não devolvi a palavra a você. Imagina, não tem problema. Mas não, era só complementar assim, uma coisa que a Lu estava falando, que a Luciene Ribeiro estava falando, muito interessante, assim, que esse olhar para dentro, eu vejo da seguinte forma, assim, quando a pessoa para olhar, a meditação às vezes custa por isso, né, no princípio, porque ela, depois que ela vê os problemas, ela vê algumas sombras, ela não consegue ser indiferente. Aí é a hora da mudança, é a hora de fazer melhor. Então, eu recomendo, assim, vivamente a olhar, a ter esse olhar para dentro, começar essas mudanças, porque tudo muda. Eu posso falar isso por experiência assim, que eu passei, e eu notei isso, você buscar a sua verdade, né? Na verdade, a meditação, ela traz isso de forma muito clara. Então, é isso. Passando para a Luciene. Muito legal isso tudo que vocês estão falando aí, as palavras da Luciene, né? As palavras da Amanda, do Luiz, e eu percebo que nosso grupo foi ficando, a cada encontro, mais harmônico. E a gente vê o brilho nos olhos de cada um quando vai falar, porque realmente esse assunto, tudo isso que é colocado, é um manualzinho de como você se tornar o próprio piloto da sua vida. É um despertar. E como a gente está fazendo o estudo desse livro, mas a gente tem outros estudos também, nós participamos de outros grupos que são internos, estudando mais sobre quem somos nós, mais sobre as crenças. Essas coisas vão caindo, como se diz, né? Feito uma luva. E o que a gente tira desse livro, desses ensinamentos? O mais importante é que você é o piloto da sua vida. Tome rédea da sua vida. Você não é vítima
de nada, nem de ninguém. Não tem nada que esteja acontecendo e que você não possa controlar, que você não possa modificar. Não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Tudo, tenha certeza que você precisa, já está dentro de você. Você só precisa ter esse olhar, essa identificação, fazer isso que a Amanda falou, que a Luciene falou, que o Luiz falou e que o Joe Dispenza fala o tempo todo nesse livro. Então, olhe para dentro e esqueça que as coisas estão acontecendo contra você. Isso não é verdade. Não é verdade. Tudo que acontece é para te dar o feedback do que você está acreditando. E tudo que você acredita vai gerar a sua realidade em volta. Então, pensa nisso antes de reclamar, antes de chorumingar, antes de achar que você está sendo vítima. E para expandir a consciência, existem várias técnicas. Existe as barras de Axis, existe Theta Healing, existe a meditação, existe a constelação, existe a PNL, existe whatever. Muitas, 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 muitas. Basta você escolher aquela que você mais se identifica, aquela que você se sente mais à vontade para trabalhar. Então, pensa nisso. Esse é um grande aprendizado que eu trago desse livro. Se alguém aqui quer colocar mais algum aprendizado que traz desse livro antes da gente encerrar, ok. Então, todos vocês já colocaram os seus aprendizados. Bom, na próxima semana, nós vamos voltar com o 10º episódio e o último desse livro, mas não fiquem tristes, porque nós vamos iniciar a leitura do 2º livro, que é Você, o Placebo, ou como diz aqui em Portugal, Cure-te a si próprio. Cure-se a si próprio, isso aí. Mas o nome original do livro é Você, o Placebo. E em Você, o Placebo, o Joe Dispenza ele traz diversos exemplos de como nós, através do que nós acreditamos, nós podemos trabalhar em prol da nossa própria cura, em prol do nosso próprio bem-estar. Então, é como aqueles remedinhos placebos funcionam. Nós vamos entender tudo isso. Na semana que vem, nós vamos falar mais sobre como meditar. O Dr. Luiz Ribeiro está preparando aqui algo espetacular para mostrar para vocês e trocar em miúdos como é botar isso na prática. A doutora Luciene Ribeiro também tenho certeza que vai trazer alguma coisa, assim como a Amanda e as nossas colegas que não estão aqui nesse momento, não puderam participar hoje, mas que estarão aqui na próxima segunda-feira. Com relação ao link que o Dr. Luiz falou, do NeuralSync, está aqui no chat, eu deixei fixado aqui, e você pode acessar o nosso canal do YouTube, está lá o link da playlist, você escolhe a meditação que você quiser e começa a ouvir, e é fantástico. Agora lembra, sempre com fone de ouvido, porque nós temos uma base que é chamada de tecnologia de som, nós usamos batidas binaurais e você só aproveita isso se você usar os fones de ouvido, tá bom? Então, olha, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e daqui a pouco, quando tiver tudo pronto, eu vou dar uma configurada, porque hoje esse Facebook entrou até mais cedo, que ele sempre me dá 2 etapas para configurar, hoje ele entrou na primeira, ele estava com pressa e aí foi com o meu nome lá no título, não consegui nem configurar. Mas na semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Eu espero você e mais os seus amigos. Obrigada às amigas da minha mãe que estão participando aqui. Eu acho divino ter vocês aqui. E todos os outros vocês, minha amiga Fernanda também está aqui. Falei com ela mais cedo, ela tirou um horário que na França já é 1 hora mais tarde. Obrigada, Fê. Bom, e todo mundo que está aqui. Um beijo grande e vemos vocês na próxima segunda-feira ou na quinta-feira, lá no canal do YouTube do Mais Saúde, com Mais Saúde Integral, com um tema muito legal que nós estamos preparando para você. Um beijo grande. Tchau!